E começou a choradeira. Nas últimas semanas, você pode ter visto aí nos jornais, nas manifestações aí dos principais veículos de imprensa, uma série de setores, a própria imprensa e o setor financeiro, setores produtivos, representantes de CNI, CNA e pessoas até que já foram aliados do governo, começarem a velha ladainha do é preciso uma agenda de corte de gastos. Bom, a verdade é que a turma ficou muito brava porque Fernando Haddad encaminhou uma medida provisória para o Congresso, prevendo compensações do PIS, PASEP e COFINS, que seria uma alternativa à permanência da desoneração de diversos setores da economia. E é uma agenda importante, né, para o governo agora, nesse momento, arrecadar o máximo possível para que consiga cumprir as metas fiscais. Mas a verdade é que a galera não quer pagar mais nenhum centavinho e, ao mesmo tempo, quer apertar o orçamento federal para o cumprimento das metas fiscais. E se os mais ricos não querem pagar nenhum centavo a mais e existe meta fiscal a ser cumprida, qual que é a saída? Corta dos pobres, corta da saúde, corta da educação, corta dos aposentados. E é isso que essa moçada quer. Pois é, galera, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo. Meu nome é Wesley Cantel, minha pergunta que eu faço para vocês é: para onde vamos? Salve, salve, meu povo! Esse é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Meu nome é Wesley Cantel e aqui a gente conversa um pouquinho sobre economia, política, desenvolvimento, questões nacionais, internacionais, enfim. Esse vídeo ele é feito a partir de um roteiro adaptado do texto Juro Alto Não É Culpa do Povo e a Austeridade Não É Solução, do meu querido amigo e também economista, Diogo Santos, junto com o Iago Montalvão, que também é economista. Esse texto está lá no portal da Fundação Maurício Grabois, vale a pena você entrar lá e dar uma lidinha, o link está aqui na descrição. Bom, o que está acontecendo, né? A gente teve, inclusive, aí nos últimos dias, a paralisação do ciclo de redução da taxa de juros, da taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Ela, então, foi tomada a decisão pelo Comitê de Política Monetária de manutenção da Selic em 10,5% e continua, portanto, como uma das maiores taxas reais de juros do mundo. O que é a taxa real de juros? É a subtração ali dessa taxa nominal, que é essa que a gente fala para vocês aí, da taxa básica, 10,5% nesse caso, com relação à inflação. Então, você subtrai ali, você tem a taxa real. O Brasil tem, repetindo, uma das maiores taxas reais de juros do mundo. E isso, obviamente, atrapalha o setor produtivo, fica mais difícil tomar crédito para você poder investir numa fábrica, enfim, para fazer uma padaria, o que você mais quiser. E o crédito também fica ficando mais caro, você tende a aumentar o endividamento das empresas, das famílias. É um problemão. Mas o problema não é só esse, os juros altos também pressionam bastante o orçamento público. Todo ano, uma parcela do orçamento é destinada para o serviço da dívida, seja para amortizações, seja para pagamento de juros. Só para a gente ter uma ideia, no último ano, 2023, foram cerca de 700 bilhões de reais, que é mais da metade do orçamento público federal como um todo. E a questão que fica, então, é como abaixar a taxa de juros, né? Na visão do Banco Central e comandado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, o Bob Fields III, a questão que fica aí é o risco fiscal, né? Então, bastaria que o governo controlasse ali, alcançasse suas metas fiscais de uma maneira rígida, para que o mercado pudesse precificar uma menor pressão inflacionária. E aí, isso de uma maneira quase mágica, né? Eles chegam nessa conclusão. Essa é a mágica mais simples do mundo, mas ainda assim vai enganar os seus olhos. Então, a autoridade monetária poderia paulatinamente reduzir a taxa de juros. A questão é que uma bobagem que não tem tamanho. Até porque, nos últimos anos, o que mais a gente teve foi cortes de gastos e contenções. E, aliás, mais do que isso, a gente teve reformas institucionais profundas que acentuaram o caráter liberal da nossa economia, de menor proteção do trabalhador via reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma da lei das estatais, enfim, teve coisa demais que alterou profundamente a estrutura institucional do Estado brasileiro e o resultado disso foi a
taxa de juros permanecer em patamares elevadíssimos. Tudo bem, teve lá o período da pandemia, que a taxa de juros foi elevada no patamar de 2%, mas era uma necessidade que o mundo todo tinha de tentar manter a economia minimamente aquecida. Então se precisava de ter realmente taxas baixíssimas de juros para que isso pudesse ocorrer. E não tardou muito, o Bob Fields deu um jeito de articular todo o movimento para levar a taxa de juros em patamares estratosféricos, né? Acima de 12%. Teve ainda uma jogada, né, que foi toda uma pressão nessa condução de política monetária, que era trazer as metas de inflação para patamares muito baixinhos, muito baixinhos. Hoje, para a gente ter ideia, a meta de inflação está em 3,5%. Então, ela pode circular aí na banda, né? Banda entre 3% e 4%, que é um percentual ali de tolerância com relação à meta. E os caras são tão caras de pau que eles utilizam isso como argumento favorável, eventualmente, para a redução da taxa de juros. Obviamente, não reduziu coisa nenhuma, ao contrário, né? Hoje em dia, eles utilizam essa questão da meta baixa como uma certa chantagem, né? Ou seja, se eu mantenho uma redução significativa da taxa de juros, pode ser que a gente corra o risco de não ficar dentro da meta. E a gente não pode esquecer, né? Uma reforma fundamental que eles realizaram foi a própria autonomia do Banco Central para supostamente, no caso brasileiro, ficar alinhado àquilo que existe de melhores práticas internacionais. Mas para fazer isso, obviamente, eles têm que inventar uma bizarrice, né? Então, por exemplo, essa que permite que o presidente do Banco Central, indicado pelo governo anterior, permaneça até a metade do governo seguinte, de uma maneira totalmente desarticulada com as perspectivas de política fiscal e das políticas públicas de um modo geral. E, obviamente, a gente sabe, né, altamente dependente e controlado pelos interesses dos especuladores no mercado financeiro. Mas ainda assim, com tudo isso, repito, o resultado foi a manutenção de uma taxa de juros elevadíssima. É óbvio, é isso que eles querem. Tem uma turma que está pendurada na dívida pública e fica numa posição muito confortável, com taxas reais acima de 6,5%, 7%, né, que é superior a qualquer média que você possa calcular com relação ao retorno de capital de um investimento produtivo, por exemplo. E, gente, é o seguinte, se vocês querem entender um pouco mais de economia, é fundamental que se compreenda os fundamentos. A resposta está ali, né? Quais são os fundamentos, as bases do pensamento que levam toda essa manobra, inclusive discursiva, mas até que culmina em questões supostamente teóricas, né? Na linha que é defendida por essa turma aí que é mais neoliberal. A questão é a seguinte, o que está por trás dessa história é que uma suposta liberdade de alocação de capitais e de precificação por parte dos agentes financeiros levariam a uma condição em que eles pudessem retribuir com menores taxas de juros para o financiamento das atividades, o que é uma falácia sem tamanho e que, na verdade, os países que conseguiram promover processos significativos de desenvolvimento nas últimas décadas foram justamente os que não seguiram esse receituário. E aí eu estou falando principalmente das economias asiáticas, China, Coreia, Vietnã, e mais do que isso até nos últimos anos, principalmente após a crise do subprime em 2008, os países ocidentais, majoritariamente na Europa e também os Estados Unidos, vêm praticando políticas muito diferentes e dá-lhe política fiscal em cima, investimentos estruturados, uma recomposição dos seus parques produtivos, né, inclusive com muito investimento em tecnologia. Então é assim que a banda está tocando no mundo inteiro. E a verdade é o seguinte, quanto menos instrumentos de regulação do mercado financeiro e menos liberdade de aplicação de uma política fiscal, e quando eu falo política fiscal aqui, pessoal, é investimento, é gasto mesmo, é o governo colocando a roda para girar, maior poder político essa turma passa a ter e maior controle sobre o Estado, por consequência eles também têm, e mais difícil ainda fica para que a gente rompa com um ciclo aí de empobrecimento e de desigualdade de renda e de distribuição de renda numa sociedade. E aí não dá outra, né? Essa turma com poder danado na mão impuseram um arcabouço fiscal. Na verdade, primeiro lá durante o governo Temer e Bolsonaro também, o teto de gastos, e agora
um arcabouço fiscal, que o governo teve uma esperança de certa forma, pacificar as relações com essa turma do mercado financeiro, sobra para o orçamento. E aí começam a surgir ideias, e infelizmente dentro do próprio governo, de possibilidades de se reajustar aquilo que está estabelecido na Constituição de 88, que são os parâmetros de investimento mínimo em saúde e educação, e também a valorização das pensões de diversos segmentos da Previdência Social com base nos aumentos de salário mínimo, que nos últimos anos, e é um compromisso do governo Lula, que seja um aumento real, ou seja, acima da inflação. E a turma quer cortar, e a justificativa é essa. Se o governo mantém ancoradas as expectativas e cumprir as metas fiscais, aí sim o Banco Central poderá caminhar para a redução das taxas de juros. Balela. Se o governo cortar tudo isso que eles querem, repensar, reestabelecer novos marcos para a aplicação do orçamento de saúde, educação e mesmo da aposentadoria, no dia seguinte essa turma vai estar falando novamente em possibilidades de risco fiscal e vão arrumar uma desculpa qualquer para manter as taxas de juros elevadíssimas. E a equipe do Haddad fez uma aposta arriscada e que vem se mostrando com resultados não tão auspiciosos assim como talvez eles imaginassem. Basicamente é o seguinte: diante de um cenário restritivo e desse aperto sobre o orçamento, para que não se reduza em investimentos essenciais e até mesmo investimentos necessários a um novo ciclo de crescimento econômico no Brasil, seria necessário trazer o rico para o imposto de renda. Ou seja, o rico como figura aqui de linguagem, mas aqueles setores que podem mais contribuir e que até então, historicamente, praticamente não contribuem para o orçamento, com uma série de desonerações e vantagens já desenhados aí no arcabouço institucional. Então, a tentativa da equipe do Haddad foi desenhar novas maneiras de trazer essas contribuições e reforçar o orçamento com esses novos recursos. Bom, essa agenda estava caminhando de uma maneira até certo ponto interessante, mas agora claramente chegou num limiar e numa choradeira danada. Então a turma agora começa a reclamar, já faz um lobby gigantesco na imprensa contra essa agenda e exigindo que, na verdade, seja adotada uma agenda de corte de gastos e não de maior arrecadação. Isso inclusive do setor produtivo, que também fica ali no meio do caminho entre o rentismo e a necessidade da queda da taxa de juros. Ou seja, a burguesia brasileira ela está longe de ser um parceiro imediato nessa possibilidade de agregação, nessa possibilidade de maior contribuição com o orçamento público, via taxação de lucros, dividendos ou até mesmo grandes riquezas, e o governo que se vire para manter o chamado aí equilíbrio fiscal. E o Congresso não fica de fora dessa história. Além, obviamente, do forte lobby que esses setores todos, principalmente a Faria Lima da vida, faz sobre os parlamentares e com articulações, como diria a Maria da Conceição Tavares. No jantar das sextas-feiras. Tem também o grande poder institucional que o Congresso adquiriu nos últimos anos, principalmente depois do golpe sobre a Dilma. Hoje o Congresso controla diretamente uma parcela gigantesca do orçamento, só para esse ano de 2024. É uma proporção superior a 50 bilhões de reais distribuídos em emendas parlamentares, que além de prejudicar demais os efeitos de escala, a disponibilização estratégica de investimentos em políticas públicas que são essenciais, e aí eu estou falando de infraestrutura, a ciência e tecnologia e passando por meio ambiente, o que mais você quiser, que no final das contas se torna dinheirinhos pingados ali que os deputados distribuem nos municípios para asfaltamento de rua, reforma disso, daquilo, e etc. Estou precisando de uma moedinha para inteirar um pote de cachaça para beber na praça. E uma coisa eu te garanto, é a única verba que você vai aplicar dentro do teu país que não vai ser desviada. E com isso vão acumulando poderes aí, elegendo seus candidatos preferenciais para as prefeituras e angariando mais forças ainda para continuarem seus mandatos de deputados e isso se torna um ciclo vicioso na política brasileira que vai deixando o poder executivo cada vez mais encurralado. E se o papo agora é corte, vale aquela velha história,
farinha pouca, meu pirão primeiro. Então que se corte em qualquer outro lugar do orçamento, menos nas emendas parlamentares. Antes disso, né, os parlamentares, na verdade, estão tentando impor até mesmo o ritmo de pagamento das emendas e os prazos, né? A maior parte deles querem que isso ocorra agora, antes do início do período eleitoral, e a gente sabe, né, por que disso. E por que os juros no Brasil se mantêm em patamares tão elevados assim? Na verdade, tem muito desse componente da economia política muito peculiar brasileira, né, que, de certa forma, os setores consideram que possuem um direito adquirido a uma grande rentabilidade via dívida pública e, ao mesmo tempo, tem um cenário internacional bastante tenso. Nos últimos meses, há um movimento forte nos Estados Unidos de manutenção da taxa de juros em um nível um pouco mais elevado, o que, de fato, leva a maiores fluxos financeiros para lá, né, em detrimento de fluxos financeiros para cá. Então, há uma tendência de fuga de capitais para os Estados Unidos e, com isso, a gente gera também uma desvalorização do real perante ao dólar, o que pode, de fato, gerar algum tipo de pressão inflacionária para dentro do país. Bom, e isso, inclusive, é utilizado como um artifício retórico também para os defensores, principalmente o Roberto Campos Neto, né, de patamares mais elevados de taxa de juros e essa interrupção do ciclo de redução da taxa. Agora, o que essa turma não leva em consideração, e não leva, né, porque eles não sabem disso, é porque eles não querem, é que nós já temos uma das taxas de juros reais mais elevadas do mundo e que, portanto, nós temos uma margem de manobra de reduzir a taxa de juros, estimulando setores produtivos na nossa economia, estimulando o crescimento da economia brasileira e, ao mesmo tempo, se proteger desses ataques especulativos aí, que estão acontecendo em função do contexto internacional. E a verdade é que o setor financeiro no Brasil possui poder demais. E um dos principais fatores para esse poder excessivo do setor financeiro é a ausência de uma regulação forte do fluxo de capitais e que favorece demais essa turma a ganhar bastante dinheiro nos movimentos de curto prazo, né? Porque se tem uma taxa básica elevadíssima, aí fica fácil. E não satisfeitos, eles impuseram uma série de restrições aí sim para o movimento de fluxo de capitais dos bancos públicos. E então o BNDES, por exemplo, hoje em dia, infelizmente isso veio com a lei do arcabouço fiscal, não pode ser financiado por meio do orçamento público. E Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil hoje contam com uma série de restrições da prática da sua taxa de juros no varejo, ou seja, aquele movimento que a Dilma fez lá atrás de estimular os bancos públicos a ofertarem crédito com taxas mais baixas, hoje passa por uma série de constrangimentos. Bom, e o quadro é esse, né? E diante desse cenário, o que o governo tem sinalizado, infelizmente, e aqui eu me restringo mais à equipe econômica, é justamente começar a consolidar e estudar e apresentar soluções de corte de gastos e de revisão dessas regras de recomposição dos investimentos em saúde e educação, conforme está posto lá na Constituição. O que eu arrisco a dizer aqui não vai colaborar em nada para o governo acumular forças aí para enfrentar esse cenário. Pelo contrário, tende a enfraquecer o governo ainda mais. E não dá para ceder à pressão dessa moçada, não. Eles pegam pesado e, como eu disse, quanto mais se cede, mais poder e mais eles querem. E aí a gente precisa desmistificar algumas coisas aqui. Hoje, principalmente de 2008 para cá, a maior parte dos países tem financiado o seu desenvolvimento, inclusive nessa guerra tecnológica, a guerra dos chips entre Estados Unidos e China, por meio de política fiscal altamente agressiva. E política fiscal, quando eu falo aqui, pessoal, é o seguinte, é gasto mesmo, é investimento, é muita grana colocando a economia para rodar. E sem fazer isso, o Brasil não vai muito longe. Infelizmente, a gente vai ter que ficar vivendo aí de administração do caos, né? De grandes demandas sociais, com políticas sociais que oferecem o básico para a população, mas que não nos permite dar um salto de qualidade, construindo uma economia com novas empresas, novos setores, com salários mais altos, ligadas às áreas tecnológicas, que dão conta de desafios nossos que são ainda, infelizmente, do passado
nas áreas de infraestrutura, saneamento, qualidade de vida, educação universal de qualidade para todo mundo, um SUS bombando com alta qualidade e conforto para a população, e nem mesmo os desafios que são futuros, por exemplo, a transição ecológica, que precisa de muito investimento, de pesquisa para alavancagem de um setor de bioeconomia, de bioenergia, de energia limpa, não só para exportação para o mundo, mas para alimentação de um processo de reindustrialização brasileira. Enfim, a gente precisa de uma política fiscal mais intensa, mais ousada, mais forte e, portanto, não dá para ficar sucumbindo à chantagem dessa moçada do sistema financeiro que encontra tudo quanto é maneira para sair ainda ganhando na história. Não que nós não precisemos de um setor financeiro forte, e não é disso que se trata, mas a gente precisa de um setor financeiro que atenda às necessidades do país e não o contrário. E como que se sai dessa encruzilhada, dessa pressão enorme? Bom, acho que a gente teve uma demonstração muito interessante nos últimos dias com uma pauta totalmente diversa, que está ligada aí ao que os bolsonaristas dessa extrema-direita maluca têm chamado de pauta de costumes, né? Então essa questão do aborto, da PEC do estuprador, foi rebatida com uma mobilização enorme da sociedade e sobretudo das mulheres, e que colocou essa turma em situação de constrangimento. A mesma coisa aconteceu com a PEC da privatização das praias. Então a gente precisa manter uma organização permanente de pressão agora sobre a autoridade monetária, sobre o Campos Neto, e de maneira alguma sucumbir às pressões. Até porque sucumbir às pressões dessa turma não nos garante pacificação, ao contrário, nos retira forças nesse processo e nos coloca no dia seguinte numa situação ainda mais difícil. Então é isso, moçada. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu comentário, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, bastante importante. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha para os amigos, para os colegas. Vamos construir aqui uma rede de intensa participação e de conversa. Beleza? Então até a próxima, um beijo, valeu!